Bom, pessoal, deu 7 horas, eu acho importante a gente começar em ponto, né? A gente começar no horário direitinho. Então, fica assim, bem-vindo a galera que está chegando agora. Deixa eu me apresentar brevemente, né? Não sei quem tá vendo, conheço alguns, não conheço outros. Eu sou o Alessandro, sou esposo da Carol, pai do Bento. Participei da oficina de valores durante muitos anos, assim, muito do que eu sou eu devo à oficina. Sou professor de sociologia também e tem um canal também no YouTube onde eu falo um pouquinho também sobre a fé cristã, que é para o que o mundo crê. E agora estou participando dessa iniciativa aí da oficina, essa iniciativa da oficina de participar desse conjunto de lives aí, desse curso que começou ontem com o Thales, e eu quero inclusive parabenizar a oficina por propor isso nesse contexto agora, que a gente está nessa quarentena por causa do coronavírus, porque é muito importante nesse contexto de isolamento nós criarmos instrumentos para que a gente esteja próximo, né? Na verdade, o fato de nós estarmos em casa não deve ser assim motivo para que a gente realmente se distancie espiritualmente um dos outros. Na verdade, que a distância seja física, porque é necessária nesse momento, mas não seja uma distância espiritual, que os corações não estejam distantes, né? E o seguinte, né? Nesse contexto de pandemia também, isso é um outro motivo pelo qual eu parabenizo a oficina pela iniciativa, é muito importante a gente pensar sobre coisas que nos deem esperança e não nos façam cair no desespero. Eu imagino que todos vocês experimentem às vezes uma situação que é complicada, né? A gente liga a TV e são várias notícias sobre o coronavírus. A gente entra na internet, são várias notícias sobre o coronavírus. É claro que isso é fundamental e é importante a gente estar bem informado do que está acontecendo. Mas às vezes esse excesso de informação, que a gente não consegue filtrar, faz com que a gente entre num estado de melancolia, num estado de tristeza, que não ajuda a gente a lidar com a situação. É uma situação na qual é importante que a gente mantenha a saúde, tanto física, quanto psicológica, quanto espiritual. Então, esse curso que a oficina propõe, eu acredito que seja um instrumento bem legal para isso. E por quê, né? Porque, na verdade, apesar dos pesares, apesar dos desafios que não são pequenos que nós vivemos nesse momento, é um contexto no qual nós podemos crescer. Esse momento que a gente está vivendo agora é um momento que também é um convite a que nós sejamos pessoas melhores. E para isso, nada melhor que pensar e praticar as virtudes. Porque é exatamente isso, né? A prática das virtudes, é o que nos faz ser melhores. Isso é bem interessante, porque a gente pode pensar a ética, a maneira de agir de várias formas. Duas formas são as principais. A primeira é o que a gente chama de ética da lei. Numa ética da lei, o bem está fora de nós. Há uma norma, uma regra que a gente tem que obedecer. E a gente obedece por vezes não querendo, por vezes indo contra a nossa natureza. Essa é uma lógica da ética da lei. O bem estar fora de nós, o bem é uma regra que a gente se esforça por se enquadrar. Já uma ética das virtudes segue um caminho diferente. O bem, ele pode até ser, em determinado momento, em determinado tempo, difícil de ser praticado, mas o bem, ele não está fora de nós. O bem, ele pode estar em nós, é isso, né? Uma virtude, ao contrário da lei, não é algo que meramente está fora de nós, é algo que faz parte da gente. Por isso que o Tales disse ontem, citando Aristóteles, que aquilo que nós fazemos toma parte de quem somos. Não sei se vocês lembram disso. Se lembrarem, sinalizem aí. Aquilo que nós fazemos toma parte, faz parte de quem nós somos. E nesse contexto, é impossível ser feliz se nós não formos virtuosos. Porque ser feliz não é questão de fazer. Ser feliz é questão de ser. E a virtude é um componente assim essencial
dessa felicidade. A virtude, como o Tales ensinou para a gente ontem, são bons hábitos. As virtudes realmente são esses bons hábitos. E é uma coisa interessante. Não sei se já aconteceu isso, se já pensaram nisso alguma vez, mas às vezes o mal não parece mais prazeroso do que o bem? Não parece mais fácil praticar o mal do que o bem? Inclusive, tem até alguns ditados populares que dizem, né, que tudo que é proibido é mais gostoso. Não sei se já ouviram esse tipo de coisa. Que parece que, na verdade, o fruto do pecado, o fruto do mal, é algo que nos realiza mais, nos satisfaz mais. Isso é tudo numa ótica de uma ética da lei. Uma ética que coloca o bem fora de nós. Uma ética das virtudes não diz isso. O que a virtude, assim, o que a virtude nos ensina? O prazer está no mal ou o prazer está no bem? Na verdade, meus queridos, o prazer está naquilo que você é habituado. O prazer está no hábito. Se você for habituado ao mal, o prazer virá do mal que você vive. Se você estiver habituado ao bem, o prazer virá do bem que você vive. Entendem isso? A virtude é aquilo que torna mais fácil e mais prazeroso a prática do bem. Dá para te dar exemplo fácil disso. Pensem, por exemplo, uma coisa, vou nem entrar nas grandes virtudes. Pensem, por exemplo, acordar cedo é bom ou ruim? Na verdade, depende do que nós estamos habituados. Se nós estamos habituados a acordar cedo, a gente acorda tarde com o corpo ruim. Se a gente está habituado a acordar tarde, acordar cedo se torna a coisa mais difícil. Então reparem, o prazer não está no mal. Na verdade, talvez nós sintamos prazer ao mal porque nós estamos habituados a ele. Mas, bom, isso aqui foi só uma introdução, porque o Tales ontem, ele fez uma meditação muito interessante, muito importante do que é a virtude. E hoje eu quis retomar a partir disso. Mas a mim cabe falar de uma virtude específica. Deixa eu falar uma coisa, essa é a primeira live que eu faço, só um parêntese, né? Esse negócio de subir coraçãozinho é muito maneiro, sabia? Esse negócio dá uma empolgação assim, nem sei se outras pessoas sentem isso, mas vendo os coraçõezinhos subindo aqui é um negócio que é divertido. Mas vamos lá. De todo modo, me cabe falar de uma virtude. Qual virtude me coube falar? A virtude da alegria. Bom, vamos lá, né? Eu imagino que cause estranhamento a alguns que estão ouvindo pensar a alegria como virtude. Não sei se isso acontece com vocês, porque normalmente nós pensamos a alegria não como algo que nós praticamos, nós pensamos a alegria como algo que nós reagimos. Deixa eu explicar isso melhor. A alegria parece ser uma reação ao que acontece e não algo que está em nós. Acontece algo que a gente acha bacana, nós nos alegramos. Acontece algo que nós achamos, sei lá, chato, ruim, bobo, feio, nós nos entristecemos. Mas assim, na verdade, embora a alegria também seja uma reação ao que acontece, ela não é só isso. A alegria é também um hábito enraizado ou não em nós. Deixa eu tentar explicar isso, né? Lembrando a situação que eu vivi anos atrás, foi o seguinte, um dia eu estava na missa lá no Quitandinha, Quitandinha é minha paróquia aí, onde eu passei também vários anos, né? Foi a minha casa antes da oficina de valores, preciso dizer isso, né? Participei anos da paróquia do Quitandinha, depois na oficina de valores e hoje eu sou da paróquia da Catedral. Hoje eu sou da paróquia da Catedral, sou assessor do grupo de jovens lá. Mas vamos lá, lembrando de uma história da minha época do Quitandinha, é o seguinte, estava eu saindo da missa, né? E aí eu encontrei um rapaz, um garoto, e eu perguntei para ele assim, aquela pergunta meio por educação, né? Fala, cara, como é que você tá? E aí ele me respondeu, pô, não tem motivo para estar bem. E assim, não sei por que na hora, se por inspiração, se por irritação, eu virei para ele e falei, pô, cara, deixa eu te falar uma coisa. Existem dois tipos de pessoa. E aí ele olhou assim para mim. O primeiro tipo de pessoa é aquele que tem que ter motivo para estar bem. O segundo tipo de pessoa é aquele que tem que ter motivo para estar mal. Eu prefiro ser do segundo tipo.
Eu não sei se eu me faço entender, porque o problema não é que nós tenhamos situações tristes. Eu e você teremos situações tristes. A gente vai chorar em alguns momentos da vida. A questão é qual é o nosso estado habitual. Na verdade, nós precisamos de algo extraordinário para sermos contentes, ou nós precisamos de algo extraordinário que nos faça ficar chateados ou nos faça ficar tristes, né? A alegria, nesse sentido que eu estou colocando aqui, ela é algo bem próximo daquilo que nós chamamos de bom humor. Bom humor não é, sei lá, meramente ficar fazendo piada, embora a piada é algo bom, dependendo da piada, é claro, né? Mas o bom humor e a alegria nesse sentido é um olhar positivo sobre o mundo, é carregar a convicção, aquela convicção que São Tomás carregava, que o bem é mais potente em sua bondade do que o mal em sua maldade. Que, na verdade, quando nós olhamos para o mundo, o grande juízo é que esse mundo é bom. E, na verdade, a bondade que há nesse mundo é maior do que a maldade que é invasora, a maldade que só vive de parasitar o próprio bem. E esse olhar é o olhar de quem tem o hábito da alegria, de quem tem a alegria como virtude. Eu imagino que alguns, ao me ouvirem, possam pensar que isso é uma alienação, que possam pensar, sei lá, que é uma lógica da Poliana, uma lógica meio boba, né? Aquela coisa da regra do contente, que, sei lá, pô, pensem o seguinte, né? Inclusive, hoje eu pensava, né? Me coube falar de alegria numa época que as pessoas têm motivos para estarem tristes. Então, talvez alguns estejam pensando, pô, Alessandro, a gente está trancado dentro de casa, esse vírus se espalhando, a situação do mundo com esse vírus é complicada, eu tenho insegurança econômica. Meus queridos, eu posso dividir com vocês de coração. Eu passo pelas mesmas inseguranças que vocês. De verdade, assim. Eu passo por essas mesmas inseguranças. Mas é até por isso, até por esse contexto, que esse anúncio, né, de que o bem é mais potente em sua bondade, que o mal em sua maldade, que essa é uma convicção que nós precisamos ter enraizados em nós, até por esse contexto que a gente está falando, esse anúncio se mostra mais importante. Ter alegria como virtude não significa que a gente não vai ser impactado por situações tristes. Claro que não. As dores vêm. É normal, em certo sentido, até saudável ficar triste e preocupado, né? O menor versículo da Bíblia é um versículo que diz muito, é um versículo que diz Jesus chorou. E esse versículo está no contexto da morte de Lázaro. Esse versículo em português só tem duas palavras. É o versículo que está nesse contexto da morte de Lázaro, ou seja, Jesus foi impactado pela morte do seu amigo. E as dores nos atingem, né? Ainda mais durante uma situação terrível dessa como a gente está vivendo, né? Só que as virtudes da alegria, ela faz com que nós percebamos os bens mesmo em situações adversas como a que nós estamos vivendo. E é essa virtude que permite que nós celebremos esse bem. E não apenas celebremos esse bem, permite também que nós possamos cultivar esse bem. Olha só, eu ficar presos, por exemplo, na tristeza, ficar preso na tristeza pode significar que nós fiquemos inativos, né? E essa tristeza, ela pode piorar ainda mais aquilo que já está complicado. De novo, comigo falando isso, parece algo teórico, mas eu tenho certeza, e aí inclusive se você quiser colocar aí nos comentários isso, né? Se já teve essa experiência, eu tenho certeza que a grande maioria aqui já teve a experiência de encontrar pessoas que mesmo vivendo situações muito difíceis, carregam um sorriso e são capazes de consolar aquelas pessoas que estão no entorno. Às vezes pessoas doentes, assim, às vezes pessoas que vivem situações terríveis na família e encontram tempo e forças para dar palavra de consolo para os outros, de
colocar o seu sorriso, né? Cara, quem já viveu em paróquia, quem já viveu em movimento, sabe bem disso que eu estou dizendo, né? Às vezes a gente está reclamando dos nossos problemas e tem um colega lá sorrindo, carregando assim, com o coração cheio de alegria e nos dando força, e a gente descobre a vida dele e vê que na verdade os dramas dele são maiores. Mas esse colega, o que ele tem? Ele tem a virtude da alegria. E é essa virtude que nós somos chamados, né? Mas ainda assim, né? Como eu disse, né? A virtude consiste em enxergar o bem que está no nosso entorno, né? Mas vamos lá. Você está triste, né? Você está passando por situações difíceis? Nós estamos, né? Mas eu te convido a fazer um exercício comigo aqui agora. Tenta listar coisas pelas quais, nesse momento, você pode ser grato. Eu vou tentar listar assim, né? Eu tenho um teto sobre a minha casa hoje. Sobre minha cabeça, perdão. Eu tenho um teto na minha cabeça. Eu tenho comida na minha mesa. Eu tenho a possibilidade de estar nessa live aqui com vocês. Eu tenho pessoas que se importam comigo. Eu tenho a alegria de ter fé. Eu tenho a alegria de ter encontrado Jesus Cristo na minha vida. E você, né? Faça essa lista agora de coisas que nesse contexto de coronavírus, de isolamento, a gente está dentro de casa, você pode listar para ser grato. Você vai perceber que nesse contexto, ainda que as listas sejam muito variadas, você tem motivos para se alegrar. Mas ainda assim, talvez mesmo nesse exercício, você possa dizer, tá bom, Alessandro, mas está tudo bem ruim. Apesar disso tudo, o mal parece superar. Eu não vejo tantos motivos. Eu vejo mais motivos para tristeza do que para alegria. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês para um conselho de São Paulo, né? A galera que me conhece sabe como eu sou devoto desse santo. São Paulo está aí, né? É um dos meus dois grandes de devoção. Na verdade, vamos lá, são três, né? O outro é o parceiro dele, né? São Paulo, São Barnabé, Santo Agostinho, são aí três dos meus grandes mestres após Jesus Cristo aí. Olha só o que São Paulo nos aconselha lá em Romanos 12:2. Romanos 12:2. Tá tudo difícil? Olha o que São Paulo diz em Romanos 12:2. Eu vou ler aqui. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Eu vou repetir. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Olha só, meus queridos, sejam alegres na esperança. É isso que o Senhor nos chama através da boca de São Paulo. Sejam alegres na confiança por dias melhores. Nós cristãos não podemos perder isso de vista. Que, ainda que tudo está ruim, a palavra final já foi dada. E essa palavra é uma palavra de bem, né? É uma palavra de bem. E olha só, né? Essas palavras, elas foram escritas num momento muito complicado para os cristãos. Os cristãos eram perseguidos, o próprio São Paulo viria a ser morto anos depois. E a situação parece que depois só piorou. Foram mais perseguidos ainda. As celebrações, eles não tinham igrejas, os primeiros cristãos. Nós estamos assim privados, grande parte de nós, de poder participar presencialmente da missa. Para boa parte deles era assim. E na verdade os que iam estavam correndo risco de vida porque podiam ser mortos, eram nas catacumbas. E diante desse contexto de adversidade, eles ouviam: sede alegres na esperança. E alegria na esperança, meus queridos, não é uma ilusão. Não é uma ilusão. O próprio São Paulo diz que a esperança não engana. A esperança não engana, porque essa esperança ela é fundamentada na certeza de que Deus caminha conosco. E o seguinte, né? A esperança também, se ela não é ilusão, ela também não é irresponsabilidade. A esperança não é não fazer nada, é empenhar-se
é empenhar-se na certeza de que o nosso esforço não vai ser em vão. Deixa eu falar só uma coisa, né? A gente tinha combinado, talvez a galera que não saiba, marcou a oficina, que iria até 1h20 eu abriria para perguntas, mas eu vou ter que estender um pouquinho mais, tá? Mais 5 minutos só para encerrar aquilo que eu quero dizer. Mas colocando, né? A esperança não é ilusão, mas ela também não é irresponsabilidade. Como eu disse, é se esforçar sabendo que o nosso esforço não é em vão. O Papa Bento XVI ele escreveu uma carta sobre a esperança, chamada Spes Salve. E nessa carta ele dizia, né, que o nosso mundo vive um déficit de esperança. E talvez essa expressão, o déficit de esperança, a gente fala tanto do déficit fiscal, essas coisas assim, ela seja até mais forte nesse momento que nós vivemos, né? Vai lá, com a situação do mundo, a gente pode, às vezes, não estar satisfeito com a forma que as pessoas estão, que os governantes estão lidando com as coisas, né? Mas ainda assim, né, esse déficit de esperança talvez seja o maior dos males. Esse déficit de esperança é aquilo que mais nos atrapalha. Dizem que a esperança é a última que morre, né? Estava pensando nisso hoje. Talvez ela seja a última que morre, não porque tudo morreu antes dela, mas porque quando ela morre, todas as outras coisas morrem junto. Então ela sempre vai ser a última que morre, porque a morte da esperança é a pena de morte de tudo mais. E a primeira coisa que morre junto com a esperança é a alegria. É a alegria. Então, hoje, talvez nós não tenhamos a virtude da alegria, porque nós não cultivamos a virtude da esperança. E, meus queridos, assim, não deixem essa esperança morrer nesse contexto, sabe? E além de Romanos 12:12, como eu citei, há uma outra passagem que nos ajuda nesse momento, é Filipenses 4:4. Isso parece até providencial, né? Duas passagens sobre esperança tão fáceis de guardar. Romanos 12:12, Filipenses 4:4, né? Em Filipenses, perdão, a de Filipenses não é sobre a esperança, ela está relacionada ao que eu estou dizendo, né? Duas passagens sobre o tema e com um endereço assim tão fácil, né? Romanos 12:2 e Filipenses 4:4. Em Filipenses 4:4, São Paulo dá uma ordem, vamos colocar assim, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. E o que São Paulo está dizendo? Ele está dizendo para a gente, meus queridos, onde está a alegria, mesmo nos contextos mais difíceis. E a alegria está no Senhor. Olha só, né? Eu sei que os momentos são desafiantes mesmo. O contexto, talvez muitos de vocês vivam, sei lá, a sensação de tédio, a dificuldade de convivência. Até porque nós estamos, eu costumo eu trabalho bastante em casa, né? Então convivo muito com a minha esposa e com o meu filho, isso é um privilégio. Mas eu sei que muitos não, então a gente às vezes não está tão habituado a conviver e isso gera uma dificuldade. Também a dificuldade da missa, de não poder receber a Eucaristia. Mas nesse contexto, né, nós temos que lembrar, alegre-se no Senhor, tenha no Senhor o seu apoio. E assim, quem prestou atenção na live do Thales de ontem pode estar estranhando a primeira virtude ser a alegria. Não sei se vocês estão estranhando isso. Sabe por quê? Porque o Thales falou que o curso seria sobre as virtudes capitais. As virtudes capitais são os contrários dos pecados capitais. E assim, quando a gente pensa nos pecados capitais, a gente nunca pensa em algo que o contrário é alegria. Na verdade, sei lá, orgulho, humildade, gula, temperança, ira, perdão, mansidão, alguma coisa desse tipo, né? Mas por que a alegria está aqui nesse contexto? Porque há algumas listas de pecados capitais, né? E nas listas medievais havia um outro pecado que não há. Opa, galera, caiu aqui, tá tudo de volta para vocês aí, tá tudo de volta de boa aí para vocês? A conexão caiu aqui, alguém me acena aí se tá tudo de volta, tá ok para eu dar continuidade aqui. Eu tava no meio da empolgação, eu fiquei falando um tempo sozinho. Vamos? Então, olha só, né? Eu estava dizendo que há um pecado chamado assídia, né? E essa assídia é uma melancolia. Um filósofo contemporâneo chamado Joseph Pieper, ele define a assídia assim, eu vou ter que ler, né? É a renúncia
mal-humorada e triste, estupidamente egoísta do homem à nobreza de ser filho de Deus. Eu vou repetir. É a renúncia mal-humorada e triste, estupidamente triste, perdão, opa, me embolei aqui, às vezes ler e olhar para cá é difícil. A renúncia mal-humorada e triste, estupidamente egoísta do homem à nobreza de ser filho de Deus. Em resumo, a assídia é a tristeza pelo bem. E nesse contexto de isolamento, a assídia ela pode levar à prostração, né? Pensa em quantos de nós, às vezes, não passa o dia inteiro nesse contexto de quarentena prostrado no sofá. E aí, sei lá, pensa em talvez rezar, ler um bom livro, fazer alguma coisa e já dá uma má vontade de fazer aquilo, sabe? Reparem, essa tristeza, esse tipo de tristeza é uma situação da assídia. É a fuga do bem. E o que eu posso aconselhar nesse contexto? Se essa assídia bate forte, dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Sei lá, não quer rezar? Começa a rezar. Não quer ajudar a sua mãe? Não quer ajudar? Não quer fazer alguma coisa? Não quer ler um livro? Começa a ler. O vício se vence pela busca da virtude, na prática da virtude, né? E a gente ganha a virtude praticando esses atos virtuosos, né? Então, assim, não fique prostrado, minha gente. Reze não querendo rezar. Você vai ver que vai ser melhor assim, né? Ajude não querendo ajudar. Você vai ver que vai ser melhor assim. E é assim que a gente constrói a alegria, né? Porque a alegria é uma virtude fruto de várias outras. E hoje eu chamei aqui a atenção para a esperança, né? Força no caminho, minha gente. Força no caminho. Eu citei aqui duas passagens, né? Romanos 12:12, Filipenses 4:4. E eu quero encerrar citando uma do Antigo Testamento, né? Citando Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. E, meus queridos, é exatamente isso. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. É dela que nós precisamos nesse tempo de adversidade. É dela que nós precisamos, é ela que nos vai fortalecer nesse caminho. E pensem, né, que essa situação que eu disse aqui, essa situação que eu levantei, ela é muito próxima de nós. E ela foi parte da vida dos santos e parte da vida dos patriarcas, parte da vida do povo judeu que caminhou ao chamado do Senhor. E é engraçado como é que esse povo, né, ele sempre se fiou às promessas do Senhor. Ele sempre se fiou na esperança. Inclusive, eles sempre diziam, né, quando estavam no exílio, ano que vem em Jerusalém. Inclusive, isso virou depois, né? Esse ano que vem em Jerusalém era uma espécie de ditado que voltariam a Jerusalém no ano que vem, quando fizessem suas peregrinações, né? Mas isso surge num contexto de exílio, né? Marca a esperança, né? Marca a esperança, né? Marca a esperança de rever a cidade santa, né? E isso marca a esperança dos abraços devolvidos, isso marca a esperança das missas celebradas, isso marca a esperança de que esse tempo vai passar. E para nós vivermos bem ele, nós temos que nos alegrarmos no Senhor. Bom, minha gente, era mais ou menos isso, né? Eu passei não 5, mas 8 minutos, mas a gente tem um tempinho aí para responder perguntas. Chegou um pessoal aí no final, né? Chegou meu xará, o Alessandro Garcia aí também. Meu duplo xará, eu também sou o Alessandro Garcia. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, tem mais alguns minutinhos aí para responder, né? Então, eu estou vendo umas solicitações para participar do vídeo ao vivo. Eu não vou mexer nisso aqui, não. Vou falar por quê. Porque eu não manjo desse negócio. Então, eu tenho medo de fazer besteira. Essa é a segunda live que eu vejo na minha vida, né? E ela já é minha, né? Bom, o Ângelo perguntou como contagiar essa alegria ao outro, né? Bom, de verdade, eu penso assim em duas coisas, né? Tava hoje pensando numa frase do Papa Papa Paulo VI, que ele dizia: o mundo contemporâneo ele ouve mais as testemunhas do que os mestres, e ele só ouve os mestres se eles forem também testemunhas. Então, na verdade, o que é testemunha? Alguém que
que viu um evento. Então, eu acredito, né, que a melhor maneira de contagiar a alegria não é dando. Bom, caiu aqui, estava dizendo, né? É testemunhando, é vivenciando essa alegria. E aí ela realmente ela vai ser comunicada como o incêndio se comunica, né? O que acontece? O fogo está numa parte, esse fogo, ele tocando outra parte, ele é comunicável. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que eu acredito que a alegria é comunicada sempre sem. Ela não é comunicada como uma lição de moral, né? Tá ligado a esse ponto, mas sempre respeitando a dor e a angústia do outro. Eu acredito que é realmente importante ouvir, sensibilizar o outro, ouvir ser sensível à dor do outro, né? Porque senão a gente acaba sendo um babaca insensível que na verdade quer meramente dar uma lição de moral. Então, viva essa alegria e seja sensível à dor dos outros, que eu acredito que você vai comunicar. E o Thales comentou aqui, né, que hoje é o domingo da alegria. Hoje, quando eu estava vendo hoje a missa do Dom Gilson de manhã, eu vi entrar de rosa, né, cara? Eu pensei, caramba, cara, que coincidência feliz a gente ter começado com alegria. A gente não pensou por causa desse motivo, mas foi uma feliz coincidência, né? Ou um pequeno, assim, ou vamos colocar uma pequena providência para chamar a atenção de que a gente está no caminho certo e lembrar que a alegria do Senhor é a nossa força. Não sei se alguém tem mais algum comentário, se alguém tem mais alguma partilha. Fico aqui mais uns minutinhos ouvindo e comentando, não é? Eu fico um pouquinho nervoso, mas estamos juntos, né? Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, esperar mais um pouquinho. E realmente, assim, foi bom ter preparado essa meditação hoje. Serviu muito para mim também, para lembrar de algumas coisas que são essenciais. Eu peço desculpa aí, realmente eu não estou habituado ao formato, mas tentei fazer o meu melhor. Uma coisa, né? Foi inclusive o Thales que me lembrou disso hoje. Eu falei no começo, tem um canalzinho no YouTube sobre meditações cristãs. Hoje vai até. Sempre sai um vídeo domingo à noite. Eu tenho até feito. Alguns outros dias também. Fiz alguns sobre essa questão da quarentena. E hoje vai sair um videozinho lá sobre o Papa Bento XVI. Assim que acabar a live aqui, eu vou publicar o vídeo. O nome do canal é Para Que o Mundo Creia. Se alguém quiser dar uma olhadinha lá. Bom, minha gente, acho que é isso. De verdade, assim. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a Oficina de Valores. Que essa iniciativa realmente dê grandes frutos para todo mundo. Todos os dias eu vou estar aqui acompanhando o que a galera disser. Fiquem com Deus.